Muito bem, Lula voltou a atacar Israel nesta quinta-feira durante encontro com o ditador egípcio Abdel Fattah al-Sisi, no Cairo. Em coletivo de imprensa, o petista acusou o país de matar mulheres e crianças na faixa de Gaza a pretexto de derrotar o Hamas. A pretexto, realmente. A pretexto de derrotar o Hamas. Aí ele relaciona com morte de mulheres e crianças, acusando Israel de assassinato, de genocídio, assim como fez lá ao apoiar o Brasil, né, em nome do Brasil, esse apoio aí que tem as pegadas do governo Lula na ação da África do Sul, lá na Corte Internacional, que acabou não aceitando, né, aquela questão principal, que seria o cessar-fogo imediato. Então, deu a Israel o direito manteve, na verdade, o direito de Israel de se defender. Então, antes da gente comentar de modo mais detalhado, vamos assistir a mais esse vídeo do Lula passando vergonha em escala mundial. Pode soltar, produção. O Brasil foi um país que condenou de forma veemente a posição do Hamas no ataque a Israel e ao sequestro de centenas de pessoas. E nós condenamos e chamamos o ato de ato terrorista. Mas não tem nenhuma explicação o comportamento do Israel, a pretexto de derrotar o Hamas, está matando mulheres e crianças, coisa jamais vista em qualquer guerra, sabe, que eu tenha conhecimento. Olha, é uma declaração sórdida, né? Em primeiro lugar, porque ele finge que ele fez um repúdio veemente em relação ao ato do Hamas e diz que nós chamamos de ato terrorista. É porque ele não chama, até hoje, o Hamas de grupo terrorista. O máximo que saiu, depois de muita pressão de posicionamento do governo Lula, foi de ato terrorista. É como se o Hamas fosse um grupo normal, saudável, praticamente democrático, que tivesse cometido um deslize, um atozinho terrorista ali isolado naquele 7 de outubro de 2023. E aí o Lula, não posso confundir Duda e Lula, né? Porque assim, o contraste entre ambos realmente é gritante. Então, o Lula, ele diz que nunca viu nada parecido acontecer em outras guerras. Primeiro que ele parte de premissas falsas, usando os números do Hamas, que são reverberados por um setor da ONU, que, como a gente tem visto aqui no programa, tem toda uma cumplicidade com o terrorismo por meio da sua agência na faixa de Gaza. Segundo que, em outras guerras, evidentemente, há mortes de civis. A questão que é prevista na legislação internacional sobre guerras é a circunstância em que civis morrem. O Lula faz uma salada para fingir que Israel está matando civis a esmo, mirando em mulheres e crianças, a pretexto de derrotar o grupo terrorista, que invadiu o seu território, matou 1.200 pessoas e sequestrou 239. 134, se eu não me engano, das quais continuam mantidas em cativeiro, sem que as famílias tenham uma informação muito clara sobre a vida delas. Então, a reação militar ela é legítima e, obviamente, é preciso haver um monitoramento, uma fiscalização, uma análise de caso a caso, episódio por episódio. Mas a gente tem visto muita desinformação e tem refutado aqui no programa. Não é justificativa para assassinato de civis, é fazer a análise correta da situação com base nos fatos, na realidade. O Lula não, ele parte para cima de narrativas, vai juntando uma na outra até formar uma conclusão que ataca Israel como os petistas sempre fizeram. Eles que, nunca é demais lembrar, acusam qualquer voz divergente em opiniões aqui caseiras, em matérias de costumes ou o que quer que seja, de serem nazistas. E diante do elemento mais nazista possível, que é o extermínio de judeus, eles simplesmente relativizam o terrorismo e tentam constranger a vítima na sua reação. Duda, o que você achou de mais essa declaração do Lula? Bom, a gente já estava prevendo que isso iria acontecer, né, Felipe? Porque o Lula foi lá para se meter na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas.
as outras coisas aí que o Itamaraty está anunciando como resultado dessa viagem para o Cairo, podiam ser muito bem feitas daqui, né? Não precisa ir até lá para assinar um acordo para aumentar a exportação de frango. Não precisava do presidente lá. É claro que alguém pode falar, não, mas é claro que passear no Museu do Cairo, fazer turismo, ele precisava estar lá. Também foi um objetivo dessa viagem, mas o principal era fazer esse ataque. E o Lula, o Celso Amorim, e o governo brasileiro tem essa ideia de que essa guerra basicamente é Israel bombardeando a faixa de Gaza e o Lula tem uma hora que ele fala atacando indiscriminadamente, né, mulheres e crianças. Isso é uma compreensão totalmente enganosa do que está acontecendo. O que está acontecendo na faixa de Gaza é uma batalha campal, quarteirão por quarteirão, com soldados de Israel atacando e sendo atacados por terroristas do Hamas. A gente já tem 500 soldados que morreram nessa guerra e que estão caçando os terroristas do Hamas nos túneis, né? Eles foram para lá, se esconderam, levaram as próprias famílias, não estão nem Os aí próprios reféns mantidos no túnel. na superfície, mas, enfim, o Lula acha que essa é uma guerra, é só Israel que é o culpado, e é como você colocou aí, evita dizer que o Hamas é um grupo terrorista, né? É isso mesmo, eles só falam que cometeu um ato terrorista, mas dizer que o Hamas é terrorista, isso a gente nunca ouviu ele falar. E ele jamais cita que o Hamas usa civis da própria faixa de Gaza como escudos humanos. Quer dizer, é para ter uma espécie de direito, que não tem, de atacar Israel em seu próprio território israelense, matando não só judeus, mas árabes e outras pessoas de outros países que simplesmente atuam em Israel, estavam de visita em Israel, ou trabalhavam para judeus. A gente viu vídeos desse constrangimento feito pelos terroristas do Hamas que se filmaram fazendo. Então, o Hamas quer ter esse direito de ir lá matar a esmo. Sim, o Hamas faz isso. Ele entra nos kibbutz, né, aqueles condomínios de casas ali próximos da fronteira, e sai matando as pessoas que vê pela frente. E não é isso que Israel faz na faixa de Gaza, a não ser na mente fantasiosa de Luiz Inácio Lula da Silva. Israel constrói ali corredores humanitários, faz alertas à população. Você tem aviões que espalham panfletos orientando a população civil da faixa de Gaza a sair pelos corredores humanitários, dizendo quais são os horários em que aqueles corredores estarão abertos. Há uma série de episódios de terroristas do Hamas tentando impedir a população de sair, e aí Israel vai e denuncia. Agora, diante da dificuldade numa área urbana e populosa de você penetrar e ir matando e capturando terroristas, você tem zonas de conflito. E, obviamente, isso gera aí toda a parte trágica de uma guerra que é tratada pelo Hamas como algo completamente alheio a qualquer tipo de regra. Não é um exército lutando contra outro num território neutro. O Lula desconsidera absolutamente todas essas nuances. Ele pega essas narrativas aí do próprio Hamas, as narrativas da Al Jazeera, né, que lamentavelmente muitos influencers brasileiros ficam compartilhando, né, como se as narrativas de uma emissora, de um regime ditatorial aliado desses grupos e que hospeda os bilionários líderes do Hamas fosse de fato confiável, né? Como o André Lage falou aqui no programa, como você acreditar na TV estatal da China ou da Rússia, etc. É lá que o Lula deu entrevista, por exemplo, depois do começo desse conflito, né? Depois do começo da reação militar ao ataque terrorista. Então, assim, é tudo errado, né? É tudo muito rasteiro, é tudo com base naquela defesa da multipolaridade que o Celso Amorim, assessor internacional do Lula, faz, e em nome da qual
se passa pano para grupo terrorista e para regimes autocráticos, autoritários e ditatoriais de uma maneira geral. Quer dizer, se tiver a possibilidade de você azucrinar os Estados Unidos ou os seus aliados, então você tem alguma legitimidade para o PT.